The City Church Kids, o momento das nossas criancinhas. Hoje vamos falar de um tema muito importante. Jesus volta para o Pai. Mas antes de nós falarmos desse tema, vamos falar de como nós devemos nos comportar neste momento de Covid-19. Coronavírus, claro. Então, sempre que tiveres a sair de casa, criança, tens que usar uma máscara para a tua proteção e para o seu bem-estar. E não se esquecermos do álcool gel. Temos que andar sempre com álcool gel, que é para nós desinfetarmos as nossas mãos. E em casa, lavar as mãos com água e sabão frequentemente. Como eu havia dito, a nossa história vai ser de Jesus voltando para o Pai. Vai ser uma história muito boa. Antes disso, vamos fazer uma oração que é para convidarmos o nosso Deus aqui no nosso meio. Claro, Ele já está aqui, mas vamos convidar. Nada mal. Bora orar? Isso. Oremos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai amado, pelo seu amor em nossas vidas. Queremos deixar esse momento nas suas santas mãos. Que o Senhor seja conosco e que todas as crianças que estão ali em casa possam aprender qualquer coisa, uma coisa importante nessa história. E que através dessas histórias possamos alcançar vidas em nome de Jesus. Pai amado, seja conosco no princípio e no fim, em nome de Jesus, e abençoe essa criança que está ali em casa. Amém. Sendo assim, eu convido você a acompanhar a história comigo. Bora? Vamos! Olá, meninos! Estamos de volta. Vamos falar, como eu havia dito, vamos falar da volta de Jesus para o Pai. Volta de Jesus para o Pai. Acredito que as crianças aí em casa já ouviram falar de Jesus. Quem Jesus é, né? Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, que morreu na cruz por causa dos nossos pecados, que se sacrificou por causa de eu e por causa de você, ok? Mas hoje nós vamos aprender da volta dele ao Pai. Então, vamos fazer um pouco de leitura. Criança que está aí no sofá, fica atento. Os discípulos de Jesus ficaram muito preocupados por ele ter sido preso. Por isso ficaram em Jerusalém, confiantes de que em breve tudo estaria bem outra vez. Essa história é acerca de Jesus, da volta dele ao Pai. Os inimigos de Jesus levaram-no ao sumo sacerdote, a autoridade máxima dos judeus, que estava reunido com os seus conselheiros. Para que Jesus fosse condenado, ouviram falsas testemunhas e acusaram-no de ofender a Deus, pois ele atrevia-se a dizer que era seu filho. Como Jesus não respondia às acusações, o sumo sacerdote perguntou-lhe: é verdade que és o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu: sim, sou. Os judeus ficaram furiosos porque Jesus se atrevia a dizer que era filho de Deus. E disseram: este homem deve morrer. Continuando, o sumo sacerdote não podia condenar Jesus à morte. Por isso mandou que o atassem novamente e o enviassem a Pilatos, que era o representante do imperador, e lhe dissessem: condena este homem à morte, porque incita o povo à rebelião contra o imperador. Pilatos interrogou-o, mas logo concluiu que Jesus não tinha cometido nenhum crime
e queria libertá-lo. Porém, a multidão de judeus que estava reunida frente ao palácio insistia nas acusações. Pilatos não sabia o que fazer. Então, como era costume, libertar um prisioneiro, na época da Páscoa, deu à multidão a escolher entre Jesus e um criminoso chamado Barabás. Barabás era um rebelde. Ele se tornou rebelde por causa também de uma história triste que havia acontecido com o pai dele. O pai do Barabás também era um rebelde. Quer dizer, eles não concordavam com a maneira da governação naquele tempo, né? Então, o pai do Barabás foi morto. O Barabás acompanhou a morte do pai. O pai dele foi queimado no meio da multidão. Então, Barabás, por causa desse trauma, se tornou um rebelde. Então, continuando, como escolheram Barabás, Pilatos perguntou-lhes: o que deveria fazer Jesus? E todos gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então Pilatos ordenou que o levassem para fora da cidade e o crucificassem. Os soldados chicotearam Jesus e o obrigaram a carregar uma cruz até um monte que havia perto da cidade. Ali crucificaram-no juntamente com 2 ladrões que também tinham sido condenados. Maria, a mãe de Jesus, outras mulheres e alguns discípulos acompanhavam Jesus junto da cruz. À meio da tarde, o céu escureceu e Jesus, cansado e ferido, exclamou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isto, morreu. Os amigos de Jesus disseram o seu corpo da cruz e colocaram-no num túmulo, fechando a entrada com uma pedra muito grande. 3 dias depois, algumas mulheres foram levar perfumes ao túmulo de Jesus. Caminhavam preocupadas, sem saber quem as ajudaria a tirar a pedra da entrada, porque a pedra era grande, muito pesada. As mulheres não teriam capacidade de deslocar a pedra para que pudessem colocar perfume no corpo de Jesus. Então, elas estavam preocupadas. Quem ajudaria elas a remover aquela pedra? Depois dali, o que aconteceu? A pedra da entrada, que precisavam que as ajudassem, pois era muito grande e pesada. Ao chegarem, houve um grande tremor e apareceu um anjo vestido de branco que tirou a pedra da entrada e nela se sentou. Depois disse-lhes: se procuram Jesus, ele não está aqui, ressuscitou. Apesar de estarem muito assustadas, as mulheres entraram no túmulo e viram que o corpo de Jesus não estava lá. Então, correram a contar aos discípulos a grande novidade. Alguns dias depois, os discípulos estavam reunidos numa casa quando Jesus apareceu no meio deles e os saudou. Eles ficaram muito
assustados, porque pensavam que estavam a ver um espírito. Mas Jesus mostrou-lhes as suas feridas e disse: estejam tranquilos, não tenham medo, sou eu. Os discípulos alegraram-se muito por Jesus estar vivo e ofereceram-lhe comida. Ao despedir-se, Jesus disse-lhes: vão por todo o mundo e anunciem o reino de Deus e ensinem o que eu vos ensinei. Uma noite, os discípulos foram pescar, mas não apanharam nada. Ao amanhecer, Jesus apareceu-lhes na margem do lago e gritou-lhes: lançai as redes para a direita da barca e encontrareis peixes. Eles obedeceram e apanharam tantos peixes que não conseguiam arrastar a rede. Pedro supôs que era Jesus e, para chegar mais rápido junto dele, atirou-se da barca e foi a nadar. Quando chegaram os outros, Jesus pediu-lhes alguns peixes, preparou-os e sentou-se com eles a comer junto à fogueira. Alguns dias depois, Jesus encontrou-se com os seus discípulos e anunciou-lhes que havia chegado o momento de voltar ao lado do nosso Deus Pai. Escolheu Pedro para guiar os outros apóstolos e fez-lhe uma promessa: em breve vos enviarei o Espírito Santo, que vos ajudará a compreender aquilo que vos ensinei e vos dará força para que anunciais o reino de Deus a todo mundo. Todo mundo. Então, enquanto os abençoava, elevou-se ao céu até a uma nuvem e cobriu. Quando já não conseguiam ver Jesus, os discípulos regressaram a Jerusalém. Nós acabamos de falar do regresso de Jesus ao Pai, que é o seu Pai, que também é o nosso Pai, que está nos céus, que cuida de nós. Para quem acompanhou atentamente a nossa leitura, Jesus disse que eu vos vou enviar o Espírito Santo, que vos vai ajudar a compreender as coisas de Deus. Criança, aí em casa, você tem o Espírito de Deus. Você tem o Espírito Santo que te vai ajudar a ser inteligente, porque você já é, que te vai capacitar na escola, com os seus talentos. Então você precisa saber que existe um Deus que criou você, criança, que também é Ele que criou toda a sua família, os teus amigos. Então, o Espírito de Deus está em você, que é o Espírito Santo. Talvez você já tenha ouvido acerca do Espírito Santo e nunca soube quem é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é Deus, Ele mesmo. É o Espírito que nos dá compreensão, que nos ensina a palavra de Deus, que faz com que nós andemos nas veredas da justiça.